Muito bem, muito bem. Yeah! Gente, isso é característica do yoga do riso, só para o Tiago e a Betina irem se situando. A gente tem essa explosão de alegria bem boba, muito bem, e porque uma das características, uma das finalidades do yoga do riso é justamente a despersonalização, a descompressão com relação à pressão social sobre o riso. E a gente usa isso. Perfeito. Mas vamos ao nosso tema de hoje, porque não é fácil, tá? Aliás, nunca é fácil aqui. A gente vai falar sobre liberação do riso e da maconha, tá? E, teoricamente, você possa dizer, pô, mas tudo bem, maconha faz rir, mas e daí? Tem alguma ligação? Tem muito mais ligação do que a gente espera, e a gente vai ver isso. Uma questão é a questão de há quanto tempo vem acontecendo o riso e o uso da maconha. A outra coisa é a questão da liberdade e da repressão. Tanto o uso da maconha quanto o exercício do riso, a possibilidade do riso, vem sendo tirada do ser humano. E outras coisas que vão surgir aqui na nossa fala, tá? Eu vou citar o Buda, porque o Buda fez a seguinte fala: todos, absolutamente todos, querem buscar a felicidade e se livrar do sofrimento. E, de alguma forma, é disso que se trata. Quando a gente está aqui numa live que se chama Saúde e Riso. E a maconha, no caso aqui, ela vai ser tratada não como apenas uma coisa recreativa, um uso de droga. Até é bom a gente falar para ficar claro o seguinte: aqui a gente não está fazendo apologia a drogas. Isso já é a área da Betina, tá? A gente vai estar discutindo de uma forma neutra o uso da maconha e as consequências desse uso a nível individual e a nível social, tá? Mas voltando lá à coisa do sofrimento e a busca da felicidade, as duas coisas elas foram apresentadas conjuntamente e elas se alternam. Não é uma coisa simples, porque às vezes você, para alcançar a felicidade, você precisa passar pelo sofrimento, tá? Isso aí tem uma discussão muito profunda que não vai dar para a gente entender aqui. O que eu vou tentar combinar, porque foi uma dinâmica que foi acontecendo, é do Tiago fazer um espaço de fala em torno de 30, 40 minutos, e a Betina a mesma coisa, porque eu tenho um limite, 8h30 eu tenho que entregar a sala para a Cláudia. E eu vou tentar, em 10 minutos, 15, fazer essa integração com relação ao riso, que vocês vão estar mais focada na questão do uso da maconha nos diversos níveis que existem. E aí eu deixo. Eu queria só também, como é que se diz, situar a questão da participação da Betina, porque como aqui o espaço é saúde e riso, pode parecer que a questão legal não tem nada a ver com saúde. Só que é um equívoco muito grande, porque quem está habituado a defender a justiça, a legislar, embora eu não tenha uma compreensão muito grande, mas a legislação, infelizmente, parece que está na mão dos políticos. E isso, para mim, é lamentável. Mas o fato é que as leis ela têm um papel fundamental no nosso equilíbrio individual, porque como a gente somos indivíduos, mas vivemos em coletividade, o que regula
e vai regular a nível não só, como é que se diz, administrativo, mas a nível emocional também, são as leis. Então, vocês vão perceber que a Betina provavelmente vai falar sobre como a criminalização da maconha interfere na saúde da sociedade. E aí eu deixo por conta de vocês dois, quem gostaria de falar primeiro? Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou determinar, porque À vontade. como é saúde, eu tinha convidado o Tiago primeiro, a Betina foi como é que se diz, um brinde, um extra que a gente conseguiu através da Karina, a gente deixa a Betina para depois. Até porque os papéis sociais de masculino e feminino, antigamente a gente dizia, não, deixa a Betina, porque ela é mulher, agora não tem mais isso. Não tem mais isso, é. Vamos lá. Vamos lá então, Tiago, se apresenta e mete bronca aí, porque Maravilha. William, primeiro, muito obrigado pelo convite. É uma honra muito grande poder estar aqui com você, que é um cara que eu tenho muito carinho. Acho que no primeiro momento teve uma ligação muito espontânea e risonha também, né? Ali naquele contexto tão pueril, tão inocente que é a porta da escola de nossas filhas, né? E isso foi muito saudável para mim e poder estar aqui é uma sensação, uma satisfação imensa poder falar para fora da bolha da cannabis, né? Porque nós, como profissionais que atuamos na área da medicina canabinoide ou até da legislação em relação a cannabis ou o judiciário em relação a cannabis, como a doutora Mabel, a gente fala muito com o pessoal que é relacionado à área, seja com os pacientes, seja com os colegas de trabalho, mas poder falar aqui para fora da bolha é muito importante para mim, porque assim a gente pode, num assunto tão polêmico e tão cheio de preconceitos como é falar sobre maconha hoje, a gente pode trazer informação, né, para quem nunca ouviu falar sobre, dessa maneira que a gente vai falar aqui. E assim a gente quebra preconceitos, quebrando preconceitos, independente da escolha que se faça depois dessa quebra de preconceitos, ela é mais consciente e ela traz, sim, mais segurança e mais felicidade para aqueles envolvidos e para a sociedade também. Então, vamos lá, me apresentar. Eu sou médico formado pela UESC, Universidade Estadual de Santa Cruz, fica ali em Ilhéus. Sou nativo de Itabuna, região Cacaueira, aqui da Bahia, e me formei em 2016. Desde 2019, dezembro de 2019, comecei a trabalhar meio que timidamente com essa área da cannabis. Conheço os efeitos, há quem diga recreativos, né, mas os casos como terapêuticos da cannabis desde 2012, apresentado por um colega de trabalho, tinha 23 anos quando consumi pela primeira vez, na forma tradicional mesmo, como baseado. Isso, para mim, foi uma experiência espiritual e transformadora incrível. E de lá para cá, a cannabis tem feito parte da minha vida de uma maneira cada vez mais íntima e agora profissional. Como médico, né, é inevitável que eu traga aqui para vocês, e eu acho que é esperado que eu traga aqui para vocês, conhecimentos científicos sobre a relação do riso com a maconha. E é interessante que eu faça isso de uma maneira natural, sem muito jargão científico, sem muito citação de artigo. Então, eu me policiei, porque se deixar eu faço apostila e saio entregando um por um e depois ainda faço questionário pré-teste e questionário para ver se todo mundo entendeu. Eu sou meio professoral, então eu deixei para preparar a nossa conversa agora hoje de manhã. Então escrevi algumas coisas aqui que eu não quero deixar de falar, porque eu também sou meio assim, às vezes sou meio prolixo na conversa, né? Então deixei aqui escrito o que a gente pode tratar sobre riso e maconha. Vocês estão me ouvindo bem? sim, perfeito. Então, o riso, ele atua, ele é resultado de uma interação muito intrincada entre um contexto cultural, contexto linguístico até, e um contexto social. Ele é produto desse
dessa interação cultural, linguística, porque é uma expressão é uma expressão visual, uma expressão perceptível do estado de humor de uma pessoa. Existe também estudos que demonstram que, assim como o riso expressa o seu humor, ele também pode interferir, é uma via de mão dupla. E aí eu acredito que assim se baseia os efeitos terapêuticos, inclusive, do yoga do riso, é, essa via de introspecção, né, de introduzir a alegria que o riso pode trazer, e através da interação social, né, é impossível estar num ambiente em que outras pessoas estejam sorrindo e você se manter para baixo. Então, como é que o riso atua? Através da ativação do córtex frontal e o córtex temporal, basicamente porque expressa através do posicionamento social. O córtex frontal é aquele córtex que a gente escolhe como vai falar. Aqui meu córtex frontal está hiperativo, porque eu estou pensando em cada palavra, estou pensando em cada gesto, estou pensando em como comunicar o que eu estou aqui, um turbilhão de pensamentos, como comunicar para vocês. Então, esse é o córtex frontal, córtex pré-frontal, é o córtex social. E um estudo em 2018, de ressonância magnética funcional, demonstrou que a maconha também atua nesse córtex pré-frontal, córtex temporal. Então, ela, através da via mesolímbica, que é uma via que conecta o sistema límbico com o córtex mesial, ninguém precisa entender isso aqui, para saber que ela libera endorfina e dopamina, no caso da maconha, libera endorfina e dopamina em níveis desproporcionais, né? Uma forma artificial, através do consumo de uma substância exógena, de liberar esses hormônios, esses neurotransmissores, que são considerados como neurotransmissores da alegria e da recompensa. Endorfina é aquele neurotransmissor que a gente libera quando faz uma corrida, faz um exercício físico, come um chocolate, né? A endorfina. Então, a gente tem aquela sensação de alegria. E a dopamina está muito relacionado com comportamentos de recompensa. O que é o comportamento de recompensa? Aquela sensação de dever cumprido, sensação de satisfação por uma tarefa realizada, satisfação por... e essa tarefa pode ser das diversas, né? Matar a fome, liberar dopamina, realizar um ato sexual, aquele pós-orgasmo, é liberado uma quantidade de dopamina descomunal no organismo, e o consumo de drogas também. O comportamento de abuso de drogas está amparado na liberação de dopamina, que é desproporcional. O indivíduo que se vicia em algum comportamento, seja ele jogos, né, jogos de azar também, liberam muita dopamina, né, aquela sensação de possibilidade de ganho, né? Então, essa recompensa da sensação de que ganhou alguma coisa ali naquela sensação no mecanismo de jogos de azar também libera dopamina. E redes sociais, né? Elas foram estruturadas para liberar dopamina a cada curtida, a cada novo post, a cada nova rolagem para cima. Então, a gente tem ali também no mecanismo das redes sociais uma liberação de dopamina. Então, a maconha foi estudado que libera nesse córtex frontal e temporal uma enxurrada de endorfina e dopamina. Isso pode estar relacionado, pode ser uma hipótese de explicação pela forma como a maconha pode provocar a clássica, todo usuário de maconha já passou por essa experiência, crise de riso. Né? A crise de riso é uma reação clássica do uso da maconha, e a gente já sabe desde 1964, é, graças à pesquisa do Dr. Rafael Michula, que é considerado o pai da medicina endocannabinoide, pai da canabinologia, né, do estudo científico da cannabis, foi o primeiro cientista da ciência ocidental, da ciência atual, contemporânea, a realmente levar a maconha para o laboratório, e ele foi quem descobriu
como é o nome, e descobriu quais são as moléculas e batizou elas, né? É, que são as responsáveis pelos efeitos típicos da maconha. E é interessante citar o experimento que ele realizou, que foi um experimento social também, e está registrado num dos artigos científicos dele, que foi o experimento do bolo de chocolate. Ele descobriu que o THC, que é o tetrahidrocannabinol, hoje conhecido também como delta-9-THC, a molécula da euforia e do efeito chato da maconha, né, em que a pessoa busca esse efeito no uso recreativo. Eu sempre gosto de colocar aspas no uso recreativo da maconha, aquele uso social, aquele uso sem compromisso terapêutico. É através do THC que a gente tem essa liberação do riso. E como foi que ele descobriu isso? Ele isolou essa molécula, assim como todo cientista faz para conseguir estudar cientificamente o efeito de alguma substância. Ele isola aquela substância, então ele não sintetizou, ele extraiu da maconha e conseguiu isolar tetrahidrocannabinol. E ele falou, bom, claro, ele deve ter experimentado em si próprio e teve a experiência de que, olha, é esse mesmo, deve ser. Vou fazer o teste um pouco maior. Colocou essa molécula, que ela é lipossolúvel. O que é lipossolúvel? Ela dilui em gordura. Então, ele fez uma manteiguinha com aquele THC e fez um bolo de chocolate. E fez um estudo, não foi cego, mas foi cego randomizado, porque não foi duplo cego, porque ele sabia qual era o bolo que estava com THC e o outro que estava sem THC. E colocou para os colegas de laboratório dele, num coffee break. Isso tudo registrado com os rigores científicos. É de rir uma coisa dessa. Colocou um bolinho, vamos lá fazer um coffee break, um bolo com THC e um bolo sem THC. E os assistentes dele registrando lá quem estava comendo o bolo com THC e quem estava comendo o bolo sem THC, para a gente poder isolar o que é efeito placebo e o que é efeito realmente bioquímico do THC no cérebro, provocando quais reações. Então, ali naquela situação, né, ele tinha mais de 20 colegas de laboratório, ele foi até meio troll, né, deu uma trollada com os colegas ali, depois todo mundo, muito amigo dele, ninguém ficou chateado, mas houve algumas reações que ele pôde notar. Algumas delas foi aquele efeito de largado no sofá, efeito de sedação, preguiça corporal, aquele largado. O outro efeito foi uma certa ansiedade, aquela hiperverificação, beirando até uma paranoia. Isso pode ser causado pelo THC também, que está presente na maconha. Outro efeito foram crises de riso. Isso já está registrado nesse estudo científico dele. Então, a crise de riso não é só um efeito, não é só um relato anedótico. Então, está registrado em estudos científicos essas crises de riso, muitas vezes incontroláveis, com o uso da maconha. Aí eu tenho que fazer uma observação. Essas crises de riso, com o tempo, elas se tornam cada vez menos intensas com o usuário mais experiente e cada vez menos presentes, menos frequentes com o uso corriqueiro da maconha. Então, é uma espécie de dessensibilização que o sistema nervoso central passa também. Naturaliza aquela sensação de bem-estar que a maconha pode causar e não causa o mesmo impacto, né, da crise de riso. Mas isso não isola o fato, isso não anula o fato de que a maconha libera, sim, uma sensação de felicidade muito grande, voltando lá ao início daquilo que eu falei, sobre a liberação de endorfina e dopamina no sistema nervoso central, que são os neurotransmissores da felicidade. A maconha pode ser, no contexto de buscar a felicidade e superar o sofrimento, é uma alternativa, não é a melhor alternativa, eu posso dizer, mesmo estando sendo suspeito, né, para falar sobre o uso terapêutico da maconha como ansiolítico e como antidepressivo. Eu tenho hoje na minha caminhada aí de 3 anos e pouco de médico da cannabis,
médico prescritor de cannabis, porque isso hoje é um ponto fora da curva ainda, né? Apenas 1,5% a 2% dos médicos do Brasil estão militando na causa da cannabis. Então, isso acaba se tornando um ponto fora da curva. A gente acaba se chamando médico prescritor de cannabis, mas ninguém se chama médico prescritor de antibiótico, ninguém se chama médico prescritor de analgésico, e com o tempo a gente vai parar de se chamar médico prescritor de cannabis, porque a cannabis vai realmente, através desse processo de liberação, descriminalização, quebra de preconceitos, se tornar mais uma ferramenta na mão de todo médico. Então, eu, como médico prescritor de cannabis, sou suspeito para falar sobre os efeitos positivos, né, da cannabis, mas a gente tem que citar ela como uma das vias de superar o sofrimento da ansiedade e superar o sofrimento da depressão. Ela atua, assim, liberando endorfina, assim como você pode usar uma fluoxetina, um escitalopram, uma sertralina, uma bupropiona, um medicamento ansiolítico, antidepressivo, para lutar contra esse estado depressivo e ansiogênico que você pode estar vivendo. Você pode também fazer uso da maconha de uma forma assim, orientada por um profissional, para lutar contra esse sofrimento, contra o qual você não tem conseguido lutar até hoje. Tá? Mas é a melhor forma? Não, não é a melhor forma. A melhor forma ainda é você buscar realmente amparo na família, exercício físico, exposição à luz solar, alimentação de qualidade, hidratação. Isso é a base da felicidade, né? E uma rede social que estimule, e um propósito de vida, que propósito de vida é um termo quase místico, né? Mas é aquilo que você faz, que você se sente útil na sociedade, que você sente que está agregando valor à vida das pessoas, que ninguém vive só. Mas, Tiago, só Mas, para deixar registrado, então, tem outros usos, o uso do canabinol, essa coisa toda, é bem mais amplo do que só como ansiolítico e relaxante, né? isso, o que é que acontece? A maconha possui, dentre os canabinoides, o que são os canabinoides? São as substâncias que praticamente só a maconha produz. O, o, já se descobriu que o como é que fala? A arruda produz também o canabidiol, um pouco do canabidiol. É necessário uma extração laboratorial para se conseguir um nível de canabidiol suficiente para ter algum efeito no corpo humano. A copaíba também produz um pouquinho de canabidiol, mas como a maconha, só a maconha produz o nível, a concentração de canabidiol, que é a molécula, o canabinoide mais conhecido da maconha é o canabidiol, e o tetrahidrocannabinol já era conhecido entre os maconheiros, né? Mas hoje, cientificamente, terapeuticamente, o canabidiol é a vedete, é o mais conhecido. E a maconha produz nas suas inflorescências, né, nos seus tricomas ali, naquela que é uma resina que ela produz como uma defesa contra a luz solar, ela produz mais de 150 canabinoides, são chamados fitocannabinoides. Por que fito? Porque vem da planta. Por que fito? Por que é necessário chamar de fito? Porque a gente produz no nosso cérebro, no nosso corpo, os endocannabinoides, chamada anandamida, que é análogo ao tetrahidrocannabinol. Ananda foi batizado pelo Rafael Michula de anandamida, por conta de ser uma amida, ser uma molécula da classe das amidas, classe química das amidas, que causa ananda, que é o êxtase. Então, ela causa aquela alegria incomensurável que te leva a uma crise de riso, leva a uma perplexidade diante da natureza. Você olha para uma flor, você começa a ver aquela beleza, você vê cores que você não estava percebendo, você percebe cheiros, percebe sabores, texturas, e potencializa a relação sexual de uma maneira incrível. Então, nossa, só tem benefício o consumo da maconha. Você então recomenda maconha para todo mundo? Não é bem assim. Não é bem assim. Como eu não recomendo também qualquer experiência alegre como válvula de escape
para pessoa nenhuma. É necessário se viver as experiências como um complemento à vida e não como uma fuga, né? Então, existem contraindicações ao consumo da maconha que a gente, como médico, também é preciso rastrear naquela anamnese que a gente faz. E essas contraindicações estão muito mais relacionadas ao THC do que ao CBD. Como eu falei, são mais de 150 canabinoides produzidos pela maconha. E hoje né, foi percebido que o efeito terapêutico da maconha no paciente é muito melhor quando é feito o óleo, o produto, né, o tratamento é feito com a planta inteira e não com o THC isolado ou com o CBD isolado, por um chamado efeito comitiva, conhecido aí historicamente como efeito entourage, que é o comitiva em francês, nada mais do que isso. Então, esse efeito comitiva é quando se faz o óleo, ou a infusão, ou a tintura com a planta inteira. Por quê? Existe nessa alquimia de todos os outros canabinoides um contrabalanço entre os efeitos sedativos, os efeitos estimulantes, o efeito psicotizante que o THC pode causar, delírios, pode causar paranoia numa dose alta, ele isolado, o CBD vem cá e dá uma contrabalanceada. Então, é necessário o uso da planta inteira, então a gente fica tranquilo em saber que a indústria farmacêutica, por mais que tente sabotar a nossa militância pela maconha no quintal de todo cidadão, eu como médico da maconha, médico que vê a maconha como uma alternativa terapêutica, entendo que, assim como a Ora Pronobis, assim como a babosa, assim como o mastruz, o alecrim, você deva ter no seu quintal, você também tem maconha no seu quintal para você fazer um chá da folha, para uma artrite, para você fazer uma infusão do óleo, para um estímulo a uma prática de yoga, a uma prática de um exercício físico, um exercício mental mesmo. Existe a possibilidade, assim como você toma um café, tomei café hoje de manhã aqui, a cafeína, né, é o estimulante mental, para conseguir falar de uma maneira mais desenrolada, fiz uso do canabidiol também hoje de manhã, isso de forma consciente. É necessário ter informação, e essa informação a gente obtém de um profissional, né? Mas, e os pontos negativos? A gente não pode se ater somente aos pontos positivos, porque nada tem, nenhuma moeda tem uma face só, né? Então, qual a outra face da moeda? A maconha não é viciante como cafeína, como cocaína, como qualquer outra substância que libera a dopamina nesses níveis elevados, mas ela causa uma dependência psíquica, a sensação de que você só vai conseguir ter a alegria de fazer aquela atividade se você fumar um primeiro. Então, você tem a chamada síndrome amotivacional. O que é síndrome amotivacional? Quer dizer, você tem uma pessoa que busca a maconha como válvula de escape para ser feliz, ela pode se ver feliz apenas usando maconha. Então, normalmente, uma droga, seja ela qual for, para ser feliz, é feliz antes. E você pode aprofundar esse vale e não conseguir ser feliz com aquela substância, por conta dessa chamada síndrome amotivacional, que é vou te dizer que uma epidemia entre jovens usuários de maconha. E o sistema nervoso central, através da liberação dessa endorfina, dessa dopamina, ele se torna cada vez mais dependente, cada vez mais necessário uma dose maior para conseguir aqueles mesmos efeitos. Então, é necessário ter cuidado e dentre os grupos de risco, né, que são clássicos na questão do THC, estão as gestantes, né? Isso é
não existem estudos ainda que demonstram segurança do uso do THC com gestantes, e pessoas que têm ou tiveram história de esquizofrenia na família. Por quê? Porque existe uma relação ainda não bem estabelecida, uma relação causal, não se pode dizer que é uma causa, como um gatilho causa, mas existe uma relação entre o desencadeamento de uma esquizofrenia em quem tem história de esquizofrenia na família após o uso intenso de maconha. Então, o que a gente pode relacionar com isso? Existe a hipótese de que o jovem que busque, o jovem que ia desencadear, já tinha na sua história uma grande probabilidade de desencadear um surto esquizofrênico, ele apresenta também uma chamada fase prodrômica. Dromos é a doença, em grego, e pró é o que vem antes. Então, prodrômico é um quadro que não é ainda a doença, mas antecipa a doença, anuncia que a doença vai chegar. Você ainda não está tossindo e espirrando, mas já começa a sentir o corpo meio mole, né? E aí depois você abre com tosse, espirro e febre. E esse corpo mole é um estado prodrômico. Na esquizofrenia, o quadro prodrômico é caracterizado por depressão e isolamento social e confusão mental. Então, existe a hipótese de que o jovem busque de maneira intuitiva, de maneira instintiva, na maconha, o tratamento, um autotratamento, uma automedicação para a depressão que ele está vivenciando, para a ansiedade que ele está vivenciando, aquele pródromo da esquizofrenia, e isso possa estar relacionado com o caráter viciante que a maconha se mostra naquele perfil. E maconha, a gente, enfim, quando jovem, tem acesso muito fácil, né? Tem contato na escola, contato na faculdade, e ninguém pode dizer assim que vai conseguir isolar um filho de uma filha do contato, né? Que não vai ter diante da sua mão ali a escolha de usar ou não usar. Então, quando a pessoa está vivenciando realmente uma desestruturação familiar, desestruturação da vida como um todo, e o coleguinha, o amigo, demonstra ali alegria quando está fumando a maconha, e a aceitação social, veja, tem tudo a ver com o assunto do riso, né? Porque está ali a rodinha da maconha, todo mundo sorrindo, fumando um baseado. Que nada, rapaz, chega aí, vem cá, fica com a gente, porra, fuma um. E aí é sedutor demais para quem tem uma vida que não é nada estimulante fora daquele contexto. Então, é um contexto que precisa ser conversado, precisa ser esclarecido, tá? Então, eu até expandi um pouco mais a relação da maconha com o riso, mas retomando, para a gente poder só sintetizar, maconha provoca o riso, sim, está em seus efeitos, não é apenas social, não é apenas cultural, não é apenas linguístico. No caso do uso da maconha, é possível que haja a liberação dessa crise de riso espontânea com o uso da maconha por causa do THC, e um efeito que, com o tempo, ele arrefece. E aí é necessário se buscar realmente a alegria na vida, a alegria de viver na vida, e não depender nem de maconha, nem de substância nenhuma para se ter essa experiência do riso, né? Essa experiência da felicidade. Eu acho que é isso. Queria abrir para dúvidas, perguntas. Eu fiquei meio assim sem saber se me excedi demais, se Nada. atendi a demanda. Tiago, eu acho que é sempre bom do jeito que é. Inclusive, você estava Maravilha. falando sobre a propriedade de você usar maconha ou não, dizendo que
O ideal seria que você conseguisse suas condições emocionais ideais através da coisa natural. Só que tem muita gente que não vai conseguir, às vezes, sem um gatilho da maconha, sem um respiro, ou seja, dar uma equilibrada para ela poder avançar naturalmente depois na atividade física, nas relações familiares, ela não vai Exatamente. conseguir. Então, o bom é a maconha naquele momento para aquela pessoa. Agora, outra coisa que eu também queria colocar, já que você estava falando a parte difícil da maconha, a parte desafiadora, é que talvez para os adolescentes, e é justamente aonde se concentra o maior número de usuários, talvez, ou pelo menos onde principia, eu não sei, aí eu não tenho Isso, estatística para isso. Mas o fato é que os adolescentes, pelo fato de eles estarem testando, eles exato, estarem começando a sua vida emocional e social, o uso da maconha talvez não seja indicado. Mas é exato. aquilo que você falou. Você falou aí de uma maneira intuitiva e no caso específico, essa percepção, ela bate com as estatísticas. É, a adolescência aí dos 12 aos 19 anos é realmente a fase em que as pesquisas indicam que existe o maior consumo de maconha. E por diversos motivos, né? A vida social, a vida trabalhista, a vida familiar, provoca uma pressão no indivíduo que não permite mais o tempo que ele tinha livre para o consumo, para qualquer prática, seja jogar videogame, seja fazer prática de esporte despretensiosa, né? Seja passear com os amigos e fumar maconha também. Então, o adolescente tem muito mais tempo livre para fumar maconha. Isso é um ponto. O outro ponto é que a maconha é como um passe social, né? Uma ferramenta de coesão dos grupos de amizade. Então, é como um grande motivo para reunir os amigos. Vamos ali na casa de fulano fumar um. Então, é, a gente tem outros motivos, né, na vida adulta. E a questão do consumo da maconha na adolescência tem esses dois grandes fatores que tornam esse público o que mais consome de fato. E tem uma coisa que é problemática aí, porque justamente nessa fase é onde está menos indicado o consumo de THC, é onde está Hum, menos, salvo os casos indicados terapeuticamente, né? O THC é uma molécula fantástica, anabolizante cerebral. Ele é um estimulante para a geração de novas sinapses e novos neurônios. É sinaptogênico e neurogênico. Então, isso é revolucionário, isso é incrível. Você dizer que alguma coisa gera novo neurônio no seu cérebro até os anos 2000, os estudos demonstravam que o cérebro só faz perder neurônio. Você não gera novo neurônio. Como assim faz gerar neurônio, né? O THC faz gerar neurônio. E aí é calcado nessa base científica que a gente recomenda o uso do THC no Alzheimer, que é uma doença neurodegenerativa da idade avançada, que hoje todo mundo já ouviu falar e todo mundo tem algum idoso, seja amigo da família ou seja na família, que vive ou já viveu essa experiência terrível do Alzheimer. E o THC é uma molécula aí incrível no tratamento do Alzheimer, justamente porque ele gera novas sinapses e gera novos neurônios. E essa sensação de geração de novas sinapses e novos neurônios é o que faz a gente querer novas experiências ao uso do THC. É o que abre as portas da criatividade quando a pessoa usa maconha. Então, hum. essa sensação é muito recompensadora também. Afora os efeitos que eu já falei, do liberação de endorfina e dopamina, essa sensação de que você está vencendo uma barreira cerebral, que você está muitas vezes ali, às vezes com uma rigidez cognitiva, com duas ilhas cognitivas, dois conceitos que inicialmente pareciam não se correlacionar, e você usa a maconha, o THC vai lá e faz uma ponte cognitiva e une, faz
essas duas ilhas cognitivas. No autista, isso é incrível. Na pessoa com demência, demência de Alzheimer, demência de Pick, demência do presente na doença de Parkinson, provoca efeitos incríveis. Então, isso é estimulante também, isso traz alegria, né? Isso provoca riso no idoso com Alzheimer, que muitas vezes vive uma caverna de ansiedade e depressão, né? É terrível. Bom, mas como eu ia colocando, essa coisa do adolescente eu acho um pouco complexa. Eu estou falando até pela minha própria experiência, porque, como você falou, Sim, ao mesmo tempo que a maconha socializa, ela também acaba tendo uma pressão social, porque eu, por exemplo, meu irmão começou a fumar com 16, aliás, 14, e eu comecei a fumar com 19. Você falou que começou com quando? 24 anos. Pois é, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: para a pessoa adulta que começa a fumar, 28. é muito mais fácil você depois reduzir o ritmo, porque Isso, essa coisa da dopamina também, dopamina está na moda, coisa e tal, mas eu vi um isso, vídeo que eu não vou colocar aqui, porque senão vai se alongar muito, mas a questão da dopamina, porque tem atividade basal e atividade não sei o quê, e aí você começa a se complicar, porque se você tiver um excesso de estímulo, como é que se diz? De atividades hiperdopaminérgicas, perfeito. você acaba alterando essa atividade basal. E aí você começa a ter problema, porque aí teu nível basal começa a baixar, uma série de Exato. consequências. E a gente vive uma sociedade hoje em dia hiperdopaminérgica. Você citou aí sexo, tem a pornografia, tem joguinhos Exato. eletrônicos, e tudo isso Redes sociais. vai As levar a redes sociais pessoa a só, uma só fazem o depressão sucesso que depois. fazem por causa da dopamina. Pois é, mas o fato é que a gente tem que tomar muito cuidado, e nesse aspecto é que eu vejo o uso terapêutico da maconha muito mais interessante do que o uso recreativo. Porque você vê o seguinte, eu vou citar porque ela me autorizou. A Adriana é uma colega nossa de riso que ela, aos 14 anos, experimentou maconha. E aí foi ladeira abaixo. Ela chegou ao ponto de ter burnout, internada várias vezes, e por uma questão do divino, ela deu a volta por cima e passou a ser funcionária do hospital psiquiátrico da qual ela foi cliente. Mas, em suma, ela teve uma Nossa. experiência com a maconha, e você vê o seguinte, além do fato de começar aos 14 anos, porque a maconha ela não existe por si só, ela tem todos os seus benefícios, mas você tem toda pessoa tem um arcabouço de situações que a maconha pode acabar se tornando prejudicial. Por exemplo, as pessoas que têm problemas emocionais gravíssimos em função da sua educação, as pessoas em situação de risco social. Essas pessoas, provavelmente, se elas começarem a usar a maconha cedo, elas vão ter problemas. Entendeu? O Então, problema, William, de ah, toda droga, o problema de toda droga não está na substância. Eu vou sim, recomendar aqui o livro Drogas para Adultos, que é justamente o que você está falando. Drogas são para adultos, não é para adolescente, não é para criança. Criança ter contato com droga é como ela ter contato com pornografia. Vai ser um abuso, uma violência. Já estou ficando Então, angustiada aqui. já vou liberar para você, Betina. Isso é só para para você ir finalizar, aquecendo aí. realmente uma observação importante para finalizar. O livro Drogas para Adultos, do Carl Hart, que ele é um neurocientista, um psicólogo neurocientista, pesquisador de Harvard, professor de Harvard, e ele quebrou o tabu, saiu do armário, disse que ele é usuário de crack, heroína, êxtase, usuário recreativo, ocasional e regular, e disse que essas substâncias não são vícios perigosos para a sociedade e não existe uma epidemia de consumo de drogas na sociedade, como é dito aí, como o marketing de controle social, de controle de corpos
governamental tenta fazer a gente perceber. E aí, esse livro Drogas para Adultos defende que o consumo de drogas é um direito humano da busca à felicidade. Então, como um direito humano da busca à felicidade, ele encerra benefícios e riscos. É necessário, para se cobrir esses benefícios e riscos, mais informação e não proibição. Então, é só isso aí, que drogas, sim, para adultos, sim, de maneira informada e consciente. Sim, mas a gente aí cria um problema social, porque eu acho que a gente precisa de um nível consciente. Cara, a gente vai entrar numa discussão e aí que pô, eu falo, a liberação está exatamente nisso, na liberdade, entendeu? A gente tem que ter liberdade. Só que a gente esquece que para cada liberdade que você tem uma responsabilidade. Só que o nível de responsabilidade ele difere muito. Cara, a gente vive numa sociedade que ainda tem escravidão. Então, que Exato. responsabilidade social é essa que a gente tem? Entendeu? Então, você vê que é uma coisa confusa, difícil mesmo, e a gente está aqui justamente para isso. Não é para dizer que liberar está certo ou está errado, o que é Isso. certo ou o que é errado. A gente está aqui para abrir um Informação. campo de visão, entendeu? Porque aí cada um vai poder absorver, cada um. Você vê o seguinte: tem poucas pessoas que frequentam aqui, a Adélia parceirona, a Val também, mas hoje tem muito menos. Porque, como o assunto é maconha, tem muita gente que inconscientemente já se afastou e não compareceu. Teve gente que saiu do grupo. O cara saiu do grupo, começou muito papo de maconha, saiu. Então, vocês veem a dificuldade que é para você trazer a consciência à tona. Agora eu vou liberar para a Betina, porque a gente começa a entrar no campo social, e aí eu acho que a questão legal começa a ficar mais evidente ainda. Aí, Betina, se você quiser tomar o mesmo caminho, se apresentar e começar a sua defesa, eu vou achar ótimo. A sua defesa é ótima. Tudo bom, gente? Um prazer estar aqui, uma alegria ter sido convidada pela Karina, chegar assim aos 45 do segundo tempo. Valeu aí, Thiago. Estão me ouvindo bem? Perfeito. Então tá. Bom, assim, sou advogada, trabalho exclusivamente com a maconha, né? Vamos colocar assim, já desde 2020. O início da minha trajetória vem do ativismo ambiental. Eu trabalhei muitos anos, 15, quase 20 anos da minha trajetória com intoxicação humana, né? Pessoas intoxicadas involuntariamente por agrotóxicos no campo e na cidade. E ali eu vi o que é a subtração da saúde sistemicamente, né? Porque uma intoxicação por agrotóxico, por veneno, ela não te mata objetivamente, ela te mata sistemicamente. Há um adoecimento de vários sistemas do teu corpo e que, através do estudo da cannabis, quando eu fiz a pós-graduação dentro da Faculdade de Medicina sobre cannabis medicinal, e, e ali eu vi a via contrária, né? O quanto o suporte medicinal da cannabis, da maconha, pode trazer o equilíbrio para o teu organismo como um todo, porque ele, exatamente como o Thiago estava falando, né? Ele equilibra o sistema endocannabinoide, e isso melhora a estase, melhora o equilíbrio do organismo como um todo. Então, eu comecei aí, eu votei o meu ativismo para entender a questão da cannabis. Eu tenho hoje o meu estudo jurídico se debruça na liberdade e na autonomia do ser humano no direito à relação com as substâncias, perfeito? E assim, o que eu traria assim, para a gente pensar juntos aqui, uma nova forma de construção de pensamento na análise do que seria a droga, para começar depois a conversar sobre cannabis. Porque quando a gente fala a parte da aplicação do tratamento canábico ainda para crianças, né? Como o Thiago estava colocando com relação ao THC,
a preocupação do uso adulto dos nossos jovens, do uso adulto não, do uso recreativo, como se diz, né, pelos nossos jovens adolescentes, o que pode ser um malefício do THC num cérebro jovem, que já faz muita sinapse, e daí vem o THC acelerando aquelas relações, aquela percepção de mundo, e aí sim cair numa crise, né, como uma crise assim psicológica grave por conta disso. Mas o convite é para observarmos e percebermos a cannabis como uma planta companheira da humanidade desde lá do início. Se a gente faz... Eu também sou professora de uma cadeira de uso ancestral, e aí a gente vai fazendo uma digressão histórica, e vendo, tá, mas cannabis, a gente está falando de seres humanos, assim, como humanos há o quê? Quantos mil anos sobre a Terra? 10 mil anos? Populações humanas? A gente está falando de um estado de proibição de nem 100 anos. A gente está falando, na verdade, de uma propaganda política, cultural, social muito bem estabelecida, né? Uma das grandes fake news do tempo moderno é a caracterização da maconha como droga. Quando a gente começa a observar o andamento dos nossos antepassados, que lá atrás se reuniam em volta do fogo, como vamos aqui louvar a recém-falecida Rita Lee, né? Em volta do fogo, antes da Idade Média, como faziam aquelas comunidades migratórias, para ali, no final de um dia puxado, que era se sentarem e comungarem e compartilharem. A gente começa a observar que a cannabis ela entrava na vida dos nossos antepassados em todos os contextos. Ela entrava no contexto alimentar, porque ela é uma punk, né? Uma planta alimentícia não convencional. Ela é um superalimento. A semente dela é uma superfood. Até hoje, eu acho que os nossos antepassados não sabiam disso. Ela é curativa. Ela dá para pomadas, ela dá para ungüentos, ela dá para garrafadas. Ela é a erva do bem-estar. Sim, quando cansados, os escravos aqui nas plantações, no único dia que eles tinham de liberdade, eles iam para as cachoeiras, eles iam para os prados, para as beiras do rio, comungar, utilizar a riamba, diamba, liamba, para que eles pudessem relaxar e atingir um estado de maior bem-estar e conversarem. Se observa que religiões antigas, inclusive o próprio judaísmo, não só religiões pagãs, mas o judaísmo ancestral queimava cannabis nos altares, e era uma cannabis que era queimada exclusivamente pelos sacerdotes e com alto teor de THC, exclusivamente para atingir o êxtase espiritual. Então, ela era usada em vários contextos. Não só essa compartimentação que a gente faz, colocar ela em quadradinhos, é porque a nossa mente atual, moderna, é limitada na compreensão da completude do uno da natureza, que os nossos ancestrais tinham por naturalidade, né? Por estar ali vivenciando isso. Então, eu trago essa fala, esse olhar um pouco mais natural para essa substância, essa planta, para dizer que talvez aquele jovem que não encontra voz dentro de casa e que vai para a rodinha, ele não está, talvez intuitivamente, só tentando equilibrar o sistema endocannabinoide dele, mas talvez ele esteja numa compreensão mais mística, reproduzindo um comportamento ancestral do ser humano, de se reunir em roda, de rir, de extravasar. Ora, gente, não por pouco a cannabis está na mesma condição do riso. Qual é a gargalhada bem dada na rua que não é vista com estranhamento? Daí a gente começa a ver as construções sociais. Vai num bar, determinadas localidades, eu estou no Rio Grande do Sul, determinadas localidades, uma mulher com, vamos dizer, um cigarro na mão,
um copo de cerveja dando uma gargalhada é vista de uma forma tremendamente pejorativa. Então, essa é uma construção social em cima de determinados comportamentos que, ao fim e ao cabo, são os comportamentos mais libertários, né? Os Exatamente. comportamentos mais autênticos, a expressão mais livre do ser humano. Então, o convite é para a gente observar essa encapsulação do que nos faz bem para que sejamos mais facilmente manobrados. E daí eu trago assim para uma questão, o que é droga? Quando tu observa uma criança, por exemplo, que eu trabalho com famílias, sempre trabalhei com a dor dos outros, né? Se eu trabalho com uma família que tem um pai, um arrimo de família, um pai e uma mãe intoxicados, bom, o quadro de subtração de saúde, de qualidade de vida, de dor daquela família é brutal. Hoje eu trabalho com uma família que não dorme, porque tem uma criança com epilepsia que tem 20, 30, 40, 60 convulsões ao dia. Qual é o estado de coisas daquela família, né? E que, através da cannabis, consegue, e é muito louco, gente, porque às vezes, fazendo aqui um corte, até porque eu me perdi do que eu ia dizer antes, e isso faz um pouco parte É da coisa, daqui a ótimo. pouco eu retorno. A gente vai vendo que, às vezes, a pessoa chega toda cestrosa, pedindo informação sobre... Porque, às vezes, Thiago, eles chegam em mim, como eu trabalho com associações, e, às vezes, fazendo acolhimento de famílias, a pessoa quer chegar no tratamento e não sabe nem como. Não conhece médico, não... Então, eu sei que tem aquela advogada louca lá que fala disso, vou perguntar para ela. E eles chegam com toda uma carga de preconceito, de medo, de receio, do que, olha, eu quero dar para minha mãe que está com Alzheimer, mas eu tenho medo do que meu irmão vai dizer. Ele vai dizer, tu sempre foi maconheiro desde jovem, é por isso agora tu quer fazer isso com a nossa mãe. Isso é muito comum. E quando chegam no tratamento e conseguem, que ele não é um tratamento fácil, ele não é um tratamento barato e ele ainda não é acessível. E essa é uma das grandes incompreensões do nosso momento atual. Como é que um tratamento que o ser humano pode atingir plantando no seu quintal, e claro, estudando muito, né? Aprendendo como lidar, como extrair, se autoconhecendo, porque ela é uma planta dadivosa, assim como ela dá comida, assim como ela dá remédio, assim como ela dá bem-estar, ela dá autoconhecimento. Tu começa o tratamento com cannabis, tu vai ter que te conhecer, tu vai ter que te observar. O próprio teu médico vai dizer, quando essas pessoas chegam, e às vezes são pacientes crônicos, que vão usar aquilo pelo resto da vida, né? E a gente já organiza essas pessoas para buscarem autonomia de tratamento, buscando organizar o seu caminho para lá na frente obter um salvo-conduto e poder plantar com autorização judicial e fazer o seu remédio. Então, a orientação é que desde o início, que tu comece o teu tratamento com cannabis, que tu vá te observando, que tu vá fazendo um diário de dose, porque isso é focal. Tu começa a te autoconhecer. Eu comecei meu tratamento, eu durmo melhor, eu como melhor, eu fiquei um pouco fora de mim, né? Porque isso é importante, se é um full espectro, se tem uma dose de THC, se a pessoa é mais sensível. Então, ela é a plantinha do autoconhecimento. E no momento que a gente se abre para ela, com conhecimento externo, ela ativa o nosso endoconhecimento, né? O nosso conhecimento interno a respeito de nós mesmos. Não por pouco, o delta 9 THC se liga, né? Reage com a anandamida, que é a molécula do bem-estar, que vem lá do sânscrito realmente, né? Então, o convite é esse. Se faz alguma relevância no que eu estou dizendo, é observar essa planta como ela é, realmente uma planta, e nos abrirmos para essa nova
é uma renascença, né? É uma renascença psicodélica em termos de saúde, porque é uma nova concepção de relação, de partilha com o mundo vegetal. Eu trabalho também com o pessoal ayahuasqueiro e observo o que a ayahuasca, o que o daime, o que os cogumelos podem trazer se utilizados numa terapêutica medicinal mesmo, em termos de saúde. Eu gostaria, assim, já que eu sou advogada, então, né, eu só vou me tapar um pouquinho, que baixou a temperatura e eu estou ficando com frio. Então, hoje nós nos encontramos aqui debatendo sobre, inclusive, a possibilidade de discutir cannabis, né, por conta do proibicionismo. Então, e nesse momento de pré-regulação, de pré-legalização, onde sim, eu acredito que nós estamos andando para um país, se não legalizado, ao menos regulado, porque talvez a gente não precise de uma ampla legalização, mas sim de uma regulação. Assim como a gente tem a regulação de remédios, a gente tem regulação de álcool, a gente tem regulação de tabaco, a gente deveria ter regulação também de substâncias como cannabis, como cogumelos, que vão ser usados com aportes medicinais. Outra coisa é o acesso da população às drogas ditas de uso adulto, fora do contexto medicinal. Aí também o direito interfere na situação atual, porque há uma negligência do Estado em olhar e regulamentar. Então, frente a essa inexistência de legislação, hoje são colocados no mesmo balaio usuários e traficantes. E isso é uma das lutas do movimento jurídico pelo reconhecimento do uso adulto de drogas, do uso recreativo, do uso intencional, aquela droga que talvez eu não necessite, mas eu quero fazer uso, né? E ter o direito a essa regulamentação, e ter direito a quantidades determinadas que não nos coloquem em risco. Porque é como o Tiago colocou, se a gente vai fazer uma pesquisa, tu vai ver que grande parte da população faz uso de uma droga ou outra que ainda é ilegal. Então, a gente precisa trazer essa discussão do uso de drogas, do uso adulto, do uso intencional de drogas, para dentro da saúde pública e tirar ela do campo do direito penal, porque ao fim e ao cabo é disso que está tratando. Se a gente tem uma pessoa que faz um uso problemático de drogas, ela vai descambar no Sistema Único de Saúde, de uma forma ou de outra. E ela é um ônus social. E é dessa forma que ela tem que ser observada, e é dentro dos mecanismos da estrutura do Estado que ela tem que buscar as informações, que ela tem que buscar a redução de danos, né? É através dos médicos do Sistema Único de Saúde, que tem que ser preparados para isso, dos agentes sociais. Então, é muito importante esse debate transversal. Eu sinto muito pelas pessoas que não colaram junto aqui no rolê de hoje, porque escolheram ficar na ignorância daquilo que nem conheceram, que nem, né, se permitiram ouvir. O que mais eu ia dizer? Eu ia dizer que é muito sério que estejamos eu e o Tiago aqui, uma advogada e um médico, porque a culpa é toda nossa mesmo. Porque lá quando começou a proibição, a discussão de proibição, ela nasce de um movimento racista, de um movimento, ao fim, na troca ali do império para a república e das novas problemáticas políticos sociais que o novo regime trouxe, né? Então, o que antes era o império passa da proteção do rei, ela passa à proteção do Estado. E nessa proteção do Estado, se mapeiam quais são as condutas sociais indesejadas. Aí eu falo do riso alto na calçada, eu falo de fumar um baseado na esquina, eu falo das práticas religiosas do povo
do povo negro recém-liberto, eu falo das práticas religiosas e sociais dos indígenas, que por conta de terem tentado a substituição dos escravos pelos indígenas também vieram a correr e se acumular nas cidades. Então, existe toda uma população indesejada que está ali nas ruas das cidades, dessa recém-república, que vai ser usada como massa barata de trabalho nas fábricas que vinham surgindo, vai se acumular nos cortiços, vai se aglomerar nos portos, e aí a gente enfrenta as primeiras grandes epidemias, né, das grandes cidades que se formavam. Tem um passarinho aqui no meu ouvido. As grandes epidemias, e daí o primeiro grande pacto social entre o Estado e os grandes laboratórios. E se viu que o Brasil era e continua sendo um enorme mercado para os laboratórios internacionais. E ali começam as grandes imunizações, junto com esse... E eu não estou aqui tecendo uma crítica, viu, gente? É só contando a historinha mesmo. Com essa imunização que precisa chegar a um grande número de pessoas, vem também lá fora uma mudança pela questão de fibras, que passam das fibras naturais para as fibras sintéticas. Então, é uma revolução industrial que vem vindo, laboratorial, de fibras de vestimento, de alimentação, que começa a entrar, e que vai vendo na cannabis que podia ser plantada, que podia produzir fibras, que podia produzir alimentos, que podia produzir remédios, que um inimigo natural dessa revolução industrial, dessa revolução mercadológica. E quem é que mais consumia cannabis nessa época? Por ser um remédio natural e está à disposição, e está vinculado a um sistema religioso africano, né? Aí a gente está falando de candomblé, a gente está falando de catimbó, a gente está falando das práticas religiosas indígenas, negras e verdadeiramente brasileiras, já nascidas desse caldeirão étnico que se formavam nessas grandes cidades nascidas, mas que também faziam ali a sua prática medicinal. Gente, povo preto ia para o terreiro se curar, não ia para o médico. E isso não passava mais a ser interessante no momento que os laboratórios precisavam vender medicação nas farmácias. Então, essas práticas passaram a ser perseguidas, como bruxaria, como... tem uma série de fetichismo, uma série de definições no Código Penal brasileiro. E, ao mesmo tempo que a gente restringe práticas culturais, práticas sociais, práticas de saúde popular, a gente restringe penalmente, entra a medicina restringindo como charlatanismo, restringindo a fitoterapia, a fitoterapêutica tradicional. Vem lá o doutor Dória. Nós, brasileiros, fomos responsáveis por sugerir na ONU uma restrição que abarcasse a cannabis. Então, a gente tem uma dívida não só uma dívida social, a gente não tem só uma dívida histórica, a gente tem uma dívida espiritual com essa planta, né? E se a gente fala de espírito, se a gente fala direito do espírito, se a gente fala de direito da transcendência, o ser humano tem direito à transcendência, o ser humano tem direito à felicidade, o ser humano tem direito ao riso. Tanto que, numa das minhas pesquisas, e aí eu vou fazer aqui o fecho, a cannabis, dentro da cosmogonia africana, ela era consagrada a Exu e a Oxalá. Não por coincidência, eu não detenho conhecimento dessa mística, mas olhando de fora o terreiro, eu sei que Exu abre e Oxalá fecha, né, os trabalhos. A gente pede licença para aquele que é o senhor dos caminhos
e quando o nosso ritual entrega, a gente entrega para aquele que é o Senhor de tudo, né? E então a gente observa aí também mais motivos para que essa erva tenha sido proscrita, para que essa erva tenha ficado proibida, como ela ainda está. E percorrendo os terreiros de Umbanda, então, naquela época onde ainda se tentava entender a dinâmica das ervas, tem um pesquisador que ele relata que, conversando num terreiro que tinha Exus muito fortes, e ele conversando com a Pombagira, que é o segmento feminino dessa entidade do candomblé, ela dizia para ele que, e a Pombagira, quando ela baixa nas mulheres, e nos homens, claro, ela dá risadas muito altas, né? Ela é escandalosa, ela é dona do poder, daquele poder do chakra básico mesmo, né? Aquele poder que assombra. E diz que essa pombagira, perguntado a ela sobre a maconha, ela dá uma risada e diz: meu filho, pombagira é dona do mundo, pombagira é dona da maconha. Então, com isso, eu gostaria de encerrar aqui e ficar essa provocação, que a natureza ela é pródiga, ela é sábia, ela colocou essas plantas aqui para que a gente pudesse fazer o melhor uso delas, né? Um uso claro, sempre com consciência, porque é isso, para a gente romper essa barreira da tecnocracia, essa barreira do controle externo não natural, antinatural, a gente vai ter que fazer isso com autonomia e com autoconhecimento, porque o mundo verde ele é expansor, ele está ali à disposição, ele não vai ter o filtro e chegar para ti, não, aqui tu não pode. Quem vai ter que saber é a gente mesmo, né? Então, se preparar para essa nova era, com muita gargalhada. Só agradecer, gente. Eu espero que tenha acrescentado mesmo e estamos aí abertos para as perguntas. Que ótimo, cara. Que ótimo. Porque, às vezes, eu vou pensando uma série de coisas, só que ela não fecha. E, à medida que as falas vão chegando, as coisas vão acontecendo. Ô, meu bubuzinho, chegou minha filhota. É bem na minha hora de falar. É... Aqui, essa coisinha linda aqui, ó. O que acontece? Quando convidei o Tiago, eu comecei a pesquisar uma série de artigos, e vi o processo histórico. Eu vi uma outra fala do Tiago, como é que... Olha lá, tá vendo a morena ali, filho? As duas são amiguinhas de colégio. Eu percebi como é que o uso das drogas é uma coisa, que nem a Betina colocou, ancestral. E como é que as pessoas tinham mais liberdade para escolher seus caminhos, embora tivesse talvez uma consciência diferente, uma consciência apropriada para a época. Mas o fato é que, à medida que o ser humano começa a conviver socialmente de uma forma diferente, através da formação das cidades, da democracia, do Ocidente e Oriente, essa coisa toda, começa a haver uma restrição do comportamento humano, ao comportamento humano, ao comportamento individual. Aí eu me lembro o Osho, que sempre falou que a realização coletiva era feita em detrimento da realização individual, da essência da alma de cada um. E se você parar para analisar, você percebe o seguinte, que são processos que tendem ou deveriam tender à realização da totalidade. Você primeiro se percebe como indivíduo, depois você se percebe como coletivo, e você precisa, por todo esse conhecimento que a gente está conseguindo, você precisa... Porque, cara,
a questão da dopamina, para mim, é que aponta isso. Você tem que ter um equilíbrio entre os gatilhos que te levam a se mover, a se mexer em direção ao amor, em direção ao próximo, sem se perder a si mesmo. Entendeu? Então, tanto o riso quanto o uso da droga, como qualquer ação humana, deveria ser em direção a essa totalidade. Só que a gente não tem o controle do processo da totalidade porque a gente é indivíduo, porque a gente é mente, porque a gente é dual, uma série de coisas. Mas quando você ouve uma fala da Betina, quando você ouve uma fala do Tiago, percebendo que o nosso próprio corpo está inserido num processo natural, que é esse processo endocannabinoide, você pelo menos, cara, você como indivíduo, eu não posso querer ser mais do que o Buda. Embora o Buda tivesse um projeto para trazer o Dharma para todos os seres, ele se realizou individualmente. Então, eu tenho que aceitar que talvez seja necessário eu me realizar individualmente para que eu possa ajudar o próximo. Então, na medida que a gente vai fazendo esse trabalho aqui, nos ajudando coletivamente, você vê só, o encontro da Betina com o Tiago, para mim, é memorável, já valeu esse encontro. O fato da Karina estar me ajudando através do riso, da Val estar me apoiando, você vê, são pessoas maduras. Tá? Vamos acolher as pessoas que deixaram de vir aqui assistir isso. Algumas delas vão assistir mais tarde no YouTube. Outras não vão nem acessar. Mas é o momento delas, elas não têm capacidade ainda para encarar com naturalidade essa percepção de que a droga nada mais é do que uma coisa da natureza, e cada um, a seu tempo, vai poder fazer o uso dela da melhor forma possível. Uns ainda vão quebrar a cara. Quando eu lembro da minha trajetória no consumo das substâncias, eu vejo que poderia ter sido um caos. Eu perdi vários amigos para o crime. É uma pena que o tempo talvez não dê para a gente explorar, mas eu queria explorar mais o conhecimento legal da Betina, porque, por exemplo, se você puder abrir o microfone, Betina, que é coisa rápida. Por exemplo, você escrever um livro ensinando as pessoas usos alternativos, por exemplo, como plantar maconha, como uma série de conhecimentos que vocês têm, mas que as pessoas têm, seria considerado crime? Seria apologia As drogas? às drogas? Em tese, não. Tá? Nós tivemos uma ação de estatura constitucional, a DPF 187, quando houve as proibições das marchas da maconha, né? E isso é uma das coisas, assim, só fazer um pequeno... A marcha da maconha, as marchas da maconha são Vai brincar um pouco com a sua onde mãe, vai. tudo começou a acontecer, sabe? É ali o centro Filha, isso aqui é nevrálgico de conversa de todo o adulto. ativismo, inclusive o medicinal. E a partir de uma reação social que houve, que proibiu a realização dessas marchas, houve uma medida judicial para debater isso, para liberar. E nessa medida judicial, a DPF 187, ficou decidido que qualquer movimentação coletiva para debater o uso de drogas, políticas públicas, redução de danos, não configura apologia ao uso de drogas, apologia ao tráfico. Então, há uma compreensão de que é necessário que a população se mobilize, se junte em coletivos, em rodinhas, em eventos, para debater esses assuntos, porque é desses coletivos que debatem que a gente fortalece o nosso entendimento e pode interferir via as comissões das nossas cidades, porque isso, a questão de debater esses assuntos polêmicos, é a gente poder ampliar a nossa percepção e ser agente de mudança, é ser agente de mudança nas micropolíticas, é procurar no meu bairro, se eu tenho no meu bairro uma associação, se eu tenho alguém que já fala isso, no meu município, Câmara Municipal, se existe uma lei, se existe
um colegiado, ou pelo menos um vereador que defenda essa pauta, conversar com ele para criar uma frente parlamentar no Estado. Eu que estou em Porto Alegre, que é a capital do Estado, vou lá na Assembleia Legislativa, a gente aqui conseguiu criar uma frente parlamentar. É isso que vai estimular a existência de grupos de estudo que possam debater com técnicos, com médicos, com advogados, e não somente com políticos que, por vezes, são ignorantes da matéria, para criar leis específicas sobre isso. Isso era uma coisa. Mas respondendo, então, já aproveitei para fazer Não, achei porque ótimo. é parte do serviço público, né? Essa entrega, que as pessoas entendam como acontece a formulação das políticas públicas, que para a gente ter canabidiol ou qualquer outro canabinoide no SUS, a gente vai ter que se mexer, a gente vai ter que ir atrás dos políticos, a gente vai ter que demandar por isso. Bom, não configura, tá, a incitação ao uso de drogas, ao tráfico, mas é importante que o teu conteúdo tenha um contexto de redução de danos, um contexto medicinal, ou até esse contexto de orientação mesmo para políticas públicas. Não vamos falar somente por falar do E ainda assunto, né? assim você vai ter problema, porque vai ter correntes que vão, cara, inclusive advogados, Não, e juristas. teve estados, teve cidades que agora, muito pouco tempo atrás, porque teve a Semana da Redução de Danos, então, locais onde tem já coletivos instituídos, publicaram cartilhas e sofreram repressão estatal por conta de um material que é de saúde pública. Então, não é fácil a coisa no Brasil. Ao mesmo tempo que eu tenho, se vocês abrirem, colocarem no Google, vocês têm todo mês quase congresso de cannabis medicinal. Tu vai chegar nesses congressos de cannabis medicinal, onde os laboratórios, advogados, médicos, pacientes, associações debatem. Você vai chegar lá, vai ter um monte de gente vaporizando flor de cannabis, tranquilamente, certo? Mas se do outro lado da rua tiver ali um rapazinho perto de uma boca ou numa zona mais fumando um baseadinho, esse rapazinho vai preso e pode ficar encarcerado se não tiver acesso a um defensor público, se não tiver acesso a quem lhe faça a devida defesa. Então, a gente vive num país de contrastes muito brutais e eles se demonstram na cannabis, né? Muito bom. Hoje, Porque não vai dar tempo, mas eu ainda queria te perguntar, porque as pessoas confundem muito essa coisa, porque, de um modo geral, se fala descriminalização do uso da maconha. E, na verdade, o que eu consegui entender é que, na verdade, é apenas a descriminalização do uso do pequeno porte, mas as consequências disso são muito pequenas com relação ao uso todo da maconha, porque tem gente que tem fantasia que vão liberar a maconha, e não tem nada a ver. não. Outra coisa que não é discutida é o seguinte: você, digamos que haja uma descriminalização do uso da maconha, ou seja, pequeno porte vão ter que definir quantidade, essa coisa toda, Número de para pés. caracterizar, olha, isso não é crime. E até isso, as pessoas não entendem que hoje em dia parece que não é crime. Você tem apenas, como é que se diz? É que não é crime, não é crime que leva à prisão. Isso. Ainda é Você tem crime, restrições mas as administrativas, penas penas. aplicadas não são mais o encarceramento. Pois é, mas Em isso tese, tem a consequência de mas em levar o tese, aparato policial à repressão e e em tese, possibilita, né? William, porque o que determina que aquela cannabis que foi apreendida contigo é para uso próprio ou é para mercância, né? Ou é para o tráfico, é a subjetividade da autoridade policial. É ele que vai dizer, porque Olha o ele leva em problema. consideração o local, as condições do agente. Então, por isso que a gente diz assim: fui lá pego com
1 grama de cannabis, tá? Tô lá numa área, numa zona, eu diria aqui em Porto Alegre, assim, tô ali na Padre Chagas, que é uma zona bacaninha, com a minha 1 grama de cannabis. Não, beleza, não, senhora. Se eu tiver minha receita e meu laudo, então, eles me pedem até desculpa, entendeu? Minha receita medicinal, desculpa, estou aqui com a minha flor importada, importei pela Anvisa. Não, desculpa, a senhora é paciente, tudo bem. Eu estou com 1 grama de prensado. Não é uma cannabis gourmet, não tem caixinha bonita, não foi importada. Eu estou com 1 grama de prensado lá, passando pela Restinga, que é Preto um local, e que é uma perto de vila uma comunidade pobre. perto de uma comunidade pobre, daí eu já não sou nem branca nem preta, sabe? O meu carro já não é nem 2020, nem, sabe? Não, tá a pé, fumando maconha. Ô, Betina, eu Não, vou não, ter mas que te não, não cortar precisa por causa do ser, tempo. não É, precisa ser uma disparidade tão grande, sabe? ah, tá. Não, Para o olha só, a enquadramento ser diferente. subjetividade policial de um policial que dá um soco na cara de uma senhora que saiu agora há pouco tempo, você contar com uma subjetividade dessa, você está lascado. Mas uma coisa que eu também queria colocar com relação ao seguinte: tudo bem, digamos que a gente descriminalize. Ainda assim, você, para poder consumir pouco, vai ter que existir algum tipo de troca, porque Eu acho já que que não é permitido plantar. o correto, assim, o correto não. A gente pode observar os exemplos dos vizinhos, de quem já fez isso antes. Vamos pegar o Uruguai, por exemplo, que descriminalizou. Ele tem um departamento onde tu te inscreve. Se tu quer plantar, tu vai lá, te inscreve, tu tem direito a 6 plantas dentro de casa, sabe lá que tu é um plantador, ou se tu quer comprar na farmácia, lá tu não precisa nem da Mas é para receita isso que a mais. gente está se encaminhando? Acredito que sim. Acredito que sim, que no momento que seja determinada a liberação do uso adulto, né? Porque o medicinal já está. Tu tendo hoje tendo um receituário, tendo a tua prescrição, tu adquire o laudo, pode fazer a importação via Anvisa ou não, mas tu pode ir numa farmácia de manipulação, tu pode ir numa associação, ou tu pode ir na própria farmácia, né, Tiago, com um remédio mesmo, daí é um outro tipo de receita, mas tu tem acesso ao teu tratamento. Em algumas cidades, tu tem até pelo SUS. Tem pessoas que judicializam e pedem para o plano de saúde. Então, o medicinal já é legalizado, desde que tu dentro daqueles critérios. Quer falar, Tiago? Dentro daqueles critérios. O que não está legalizado ainda, o que não está disciplinado, é o uso adulto, o uso social. Então, o que se está tentando, via essa decisão no STF, é ver se os ministros entendem pela liberação. E aí existem modulações. Tem ministro que votou pela liberação da cannabis, condicionando a um plantio de 6 pés, uso individual, só para mim, não posso passar para o lado, 6 pés ou 25 gramas. O indivíduo, então, que fosse identificado dentro dessas características pelo voto desse ministro, não estaria sujeito a uma penalidade, seja ela administrativa, seja ela não vai mais ser criminal. Outro ministro já acha que a gente tem que liberar tudo, todas as ditas drogas e passar a regulá-las, como se regula tabaco, como se me parece o que seria o mais condizente com uma sociedade mais autônoma, né? E tu vai regular e conferir aos cidadãos acesso à informação, acesso ao que for tratamento, enfim. E há ministros que provavelmente vão votar contra esse processo. Então, a gente vai ter que esperar toda a votação, ver qual a modulação que eles vão fazer, se é só cannabis, se é todas as drogas, se é a liberação, como é que isso aí vai ficar. Mas a expectativa é que a gente saia, ao final disso, pelo menos identificando uma quantidade mínima que te tire da condição de traficante
e identificando um número mínimo de pés que tu possa plantar, cultivar em casa, sem que isso configure também alguma lesão a um bem jurídico. Que não se comunga com o plantio, que não se interfere no plantio que hoje a gente faz, consegue autorização judicial para, que é o plantio via habeas corpus para o seu tratamento medicinal. Pô, Betina, mas qual é a diferença? Uso adulto, talvez, quando eles regularem e liberarem esses 6 pés, o Estado vai ter que delimitar também de onde vêm as sementes, como é que vai ser. Provavelmente o Estado dispense algum tipo de cannabis para esse uso social, onde ele possa ter um controle de canabinoides, imagino eu, não vai liberar THC assim a 3x4, isso vai ser um pouco controlado, acredito. O uso medicinal, o plantio para uso medicinal, ele acompanha a necessidade do paciente. Eu tenho clientes que fazem, que precisam, para o seu tratamento específico, de cepas, de tipos de cannabis, de plantas, com alto teor de THC, porque é indicado para o tratamento dele. E precisa, às vezes, eu preciso ter 20 plantas. Eu não posso, 6 não é o suficiente para produzir o meu remédio, o meu tratamento, na quantidade e no tipo que eu preciso. Minha querida, porque também eu o vou ter que te entendimento. interromper, porque senão eu vou ter que fumar uma bomba para poder aguentar minha mulher depois. Cara, eu queria agradecer papo, de já viu que o papo é coração. solto, né, William? Pô, cara, eu queria agradecer de coração. Para mim foi uma vitória. Obrigado, Karina. Obrigado, Betina. Obrigado, Tiago. Não deu tempo, Valeu. geralmente a Karina participa, todo mundo participa, mas foi espetacular. Maravilhoso. Mas não abro mão da gente fechar do mesmo jeito, rindo. Passe meu contato, se estou te seguindo, Thiago, mas passe meu contato. @médico Thiago Habib. Eu boto lá, bota lá no grupo, o Thiago está no grupo. Ô, Betina, também entra para o grupo para rir um bocado. Eu entro, se me chamarem, eu entro. Karina, sai encarregada, Karina. Bora, pessoal, muito obrigada, hein?